Veja, no primeiro ano desses dois que o Raí citou, o Luiz Castro já, né, vinha de algum tempo à frente do elenco, foi mal no Campeonato Carioca, era xingado toda hora, foi bancado pelo Textor, e com ele o Botafogo dá aquela arrancada no começo que quase permitiu ao clube ganhar o Campeonato Brasileiro. Quando começa a derrocada, o Castro não era mais o técnico. Em relação ao Arthur Jorge, ele já chega, né, com o Campeonato Brasileiro se iniciando, nem passou pelo Campeonato Estadual, o Botafogo não deu bola para isso, fez uma excelente campanha. É óbvio que o torcedor ele não tem certeza se essa fórmula ela vai de novo ser bem sucedida como foi nos 2 anos anteriores. Mas também tem uma coisa, o fato é que não tem que esquentar a cabeça em queimar etapas agora em campeonato estadual. Está muito certo. Aliás, o Textor, inclusive, tem problemas mais urgentes para resolver, porque tem toda a questão do Lyon lá na Europa. Né? O Botafogo, assim, para esse começo de temporada, não sei, mas a longo prazo, ficar sem um técnico, isso depois pode ser cobrado lá na frente. Depois a temporada pode cobrar do Botafogo isso. Raí Monteiro, a gente aqui acompanhando esse início meteórico do Felipe Luiz no comando do Flamengo, 2 títulos em 4 meses e com muita posse de bola, intensidade, não deixando o adversário respirar. Esses dias o Flamengo entrou com um time misto, estava mais para reserva do que misto pelo Campeonato Carioca na quinta-feira e mantendo esse padrão de jogo, time reserva e time titular jogando da mesma forma. Então começa muito bem o Felipe Luiz à frente do Flamengo. Raí. É impressionante o início do ponto de vista dos resultados, né? Ganhou uma Copa do Brasil, agora ganha a Supercopa e teve um bom desempenho em jogos do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo teve boas partidas ali na reta final. Eu me lembro até, Pedro, de um jogo, logo depois da final da Copa do Brasil, que o Flamengo de novo enfrenta o Atlético Mineiro, recebe o Atlético Mineiro no Maracanã e foi um atropelo aquele jogo. Do ponto de vista de chances, do domínio. O jogo foi 1-0 para o Flamengo, mas poderia ter sido uns 4 ou 5. O Everson fez umas 10, 12 defesas naquele jogo, foi um amasso assim do Flamengo naquela ocasião. E esse aspecto que você citou é um ponto muito interessante da gente olhar do trabalho do Felipe Luiz, né? É um time com um padrão de jogo muito claro e muito bem estabelecido em relação ao elenco, não só ao 11 inicial. Então, você citou aí os 2 jogos, né? O Flamengo fez 2 partidas pelo Campeonato do Rio de Janeiro, né? Nesse comecinho de ano. Um jogo contra o Volta Redonda, lá em Brasília, com os titulares, e a imposição total, o time com os 2 zagueiros dentro do campo de ataque, pressionando, com um volume de jogo muito grande, e venceu. No jogo do meio da semana, trocou vários desses jogadores, né, até pensando na final do domingo, e manteve esse padrão. O Flamengo foi para o intervalo com 0-0, vai vencer o jogo mais na reta final, mas poderia ter aberto o placar na etapa inicial, poderia até muito antes do momento em que fez 1-0, ter feito o primeiro gol. Então é um início espetacular de trabalho do Felipe Luiz, não só do ponto de vista dos resultados, como também da forma que o Flamengo joga, com esses pilares que você citou. Alta posse dentro dos jogos, um ritmo, uma rotação muito alta, uma pressão muito grande quando não tem a bola para não deixar o adversário contra-atacar, muita qualidade nas trocas de passe, nas trocas de posição dentro do campo. Então, no início do jogo, por exemplo, lado direito muito forte, com o Gerson saindo por ali, o Wesley atacando, o próprio Plata transitando bastante, o Michael se aproximando da área junto com o Bruno Henrique, fechando muitas vezes como um segundo atacante. Do outro lado, muitas vezes essas dinâmicas aparecem também com o Alexandro passando um pouco mais, e aí você tem de trás o suporte do Pulgar, do De La Cruz. Então é um começo de ano aí muito promissor para o torcedor do Flamengo. Acho que o torcedor do Flamengo vê, desde o final da temporada passada e esse comecinho de ano, no trabalho do Felipe Luiz, uma expectativa e uma perspectiva de conseguir mais troféus dentro dessa temporada. E no primeiro Canelada, a gente estava aqui passando a escalação do Flamengo sem um centroavante, um 9 fixo, mas o Bruno Henrique foi o nome do jogo, hein? 2 gols na conta dele, o pênalti numa jogada individual muito bem feita pelo Bruno Henrique, e o segundo gol, um golaço, né? Um golaço aí do BH, que foi, né, o grande nome dessa partida, o craque do jogo, e o Felipe Luiz. Se liga só nos números do Felipe Luiz como técnico do Flamengo, hein? São 18 partidas, 12 vitórias, 5 empates, apenas uma derrota, 30 gols marcados, 12 sofridos, um aproveitamento de 75,9% e 2 títulos na conta, Piperno. A gente estava até comentando aqui no primeiro Canelada, o Mauro trouxe até um bastidor, que ali no dia a dia
do Flamengo. São 15 jogos de invencibilidade, me informa aqui o Kaique Lima na conta do Felipe Luiz. Mas o Mauro César destacava que lá no Flamengo, nos bastidores do Ninho do Urubu, né, muita gente disse que ele tem um estilo bem europeu, né, bem intenso. E a gente está vendo isso dentro de campo agora. Dá até para projetar uma carreira do Felipe Luiz, né, se continuar assim, tão bem, com fome, com vontade, né? Dá até para ele alçar voos maiores, não é? Assim, digo até futebol europeu, que ele gente. Ele passou quase toda a vida dele jogando fora do Brasil, né? O Mauro até falou, né? O Flamengo tem que tomar cuidado, porque o Felipe Luiz, se ele for bem no Flamengo, né? Tem que tomar cuidado, porque depois os europeus vão chegar com tudo para cima dele. Se o Jorge Jesus saiu do jeito que saiu, imagina então o Felipe Luiz, que é um técnico mais novo, né? Com toda essa possibilidade de ter também, né, uma carreira fora do Brasil. O passaporte dele é brasileiro e o resto da carreira dele é europeia. Então, é claro que ele certamente visualiza, projeta para ele o retorno à Europa agora como técnico. A questão é saber quando. Então, em relação ao Felipe Luiz, a minha dúvida não é se algum dia ele vai para a Europa, é o quando. Se vai agora, se vai no meio do ano, se vai esperar, por exemplo, fazer uma temporada completa aqui, até para ganhar um pouco mais de rodagem, de casca. É possível que ele não tenha pressa, mas ele deve ter na cabeça dele, isso muito nítido, que ele vai voltar a trabalhar na Europa em algum momento. Ele sabe que o Flamengo é um clube. Aliás, o Flamengo, Palmeiras, tem uns 2, 3 clubes brasileiros que ganharam muito mais vitrine nesses últimos anos, obviamente são mais observados até pelas conquistas de Libertadores também, e isso facilita o acesso ao mercado europeu. É óbvio que tudo que a gente falou nos últimos dias do Abel, do Marcelo Gallardo, também se aplica a ele. O Felipe Luiz, quando sair aqui do futebol brasileiro e retornar à Europa, ele não vai sair daqui para trabalhar no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester City. E ele sabe disso muito melhor do que qualquer um de nós. Mas não tem só esses empregos lá, né? Ele muito provavelmente sabe que vai trabalhar no Flamengo para exatamente ganhar essa rodagem, essa experiência toda, para trabalhar depois na Europa e inicialmente num clube médio que possa lhe servir de ponte aí sim para uma grande equipe. Não tem dificuldade com o idioma? Fala fluente espanhol, fala inglês. Por exemplo, o professor Silvinho, que agora é até cantor lá, né? É verdade, bem. Técnico de seleção. Muito bem lembrado. Fala 5 idiomas. O Felipe Luiz, né? O Silvinho. Ah, o Silvinho. Eu acho que o Felipe Luiz também fala vários. Ah, a gente tá falando do Felipe Luiz, internacional, né? O cara passou a vida toda dele jogando Espanha, fora. Inglaterra. Espanha, Inglaterra, pela Olá, muito boa noite para Sabíamos a dificuldade Copa do Sabíamos a dificuldade do jogo, tendo em vista a diferença de aproximadamente 10 dias ou mais de preparação para uma partida importante. E isso ficou evidente. Então, o tempo de preparação ele é muito claro que teremos um próximo encontro aí no dia 12, se eu não me engano, e isso certamente vai diminuir essa distância que teve através desse período de retorno nosso, né, para fazer a nossa pré-temporada, em virtude das conquistas do ano passado. E outro fator que, a meu ver, a vitória contra o Fluminense ela foi muito importante, mas posteriormente a isso também diminui o tempo que a gente tem para treinar, né, devido à viagem e à própria recuperação que a gente precisa ter de um jogo para o outro. Então, procuramos fazer o nosso melhor e, infelizmente, hoje talvez não conseguimos ter o rendimento esperado para sair daqui com a vitória. Professor Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Eu queria te perguntar sobre o que você teve à disposição hoje na zaga, especificamente, né? Falar um pouquinho sobre a partida do Lucas Alter, mas falar até mais da ausência do Bastos, né? Existia essa expectativa de que o trabalho de recondicionamento físico deixasse ele disponível para o jogo de hoje. Foi apenas uma opção técnica sua, a escolha do Alter? Você ainda sente que o Bastos não está 100% em termos físicos? E se sente que não, quando que existe essa expectativa do retorno do Bastos, enfim? Boa noite, Bárbara.
Nós sabemos da importância do Bastos para a equipe, e isso ficou muito notório na temporada passada. O Bastos vem de um período mais curto de treinamento, então nós precisamos pensar ao longo da temporada e ao longo da temporada contar com ele. Então, para isso, nós queremos colocar ele nas melhores condições que nós acreditamos que ele possa estar. Então, diante das circunstâncias, nós achamos que hoje não era o melhor momento para a estreia do Bastos. Vamos avaliar agora no próximo jogo. Boa noite, Márcio Dozan, repórter do Lance. O campo pesado atrapalhou também o Botafogo, considerando justamente isso, que o time chegou mais tarde, começou a treinar e tudo mais, jogou na quarta-feira. O campo pesado foi um adversário extra ou o senhor considera que não? Boa noite, Márcio. Eu acredito que sim. Acredito que pela pausa de 1h10, 1h12 aproximadamente, acho que esse talvez tenha sido um fator determinante e um pouco pela característica da nossa equipe também. Acredito que a maneira como transcorreu o jogo pós a chuva, acho que de alguma maneira dificulta o nosso jogo, sim. Boa noite, professor. Felipe Araújo aqui da Felipe Esporte TV. Queria que você falasse sobre a ausência do Luiz Henrique, né? A gente sabe que apesar dele ter sido vendido, o Botafogo ele tinha aquela formatação onde ele buscava muito o jogo com o Luiz Henrique. Até que ponto foi preponderante, né, a saída do Luiz Henrique para essa final hoje, professor? Prazer em te conhecer. Boa noite, Márcio. Prazer. O Luiz Henrique foi um jogador realmente importante, mas eu prefiro trabalhar e falar com os jogadores que estão aqui e que vão seguir o trabalho conosco durante a temporada. Leiria, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Queria que você falasse sobre a sua avaliação do trabalho do teu oponente de hoje, o Felipe Luiz. Tão pouco tempo, técnico do Flamengo, já tem 2 títulos de importância, uma Copa do Brasil no ano passado em cima do Atlético Mineiro, que o Botafogo enfrentou na decisão da Libertadores, e agora, diante do próprio Botafogo, ele consegue também a conquista de mais um título nacional. Boa noite, Márcio. O que eu posso falar a respeito do Felipe é o que eu pude analisar da equipe dele. Então, e o que a gente ouve já desde o período em que ele jogava, é um profissional que tem boas ideias de futebol, que procura colocar um nível interessante de complexidade no jogo, né? E vamos ver ao longo da temporada como vai ser a evolução da equipe dele, porque, como eu falei, é só um começo e acho que pautando mais pelo jogo de hoje, acredito que houve um desequilíbrio de preparação pelo tempo, né? Mas com relação a ele, que tenha boas ideias, que pensa um jogo bem jogado. Agora, esse jogo requer um tempo e tem que ver qual vai ser a evolução da equipe, se vai ter evolução ou não na sequência da temporada. Bom, coletiva encerrada. Obrigado, professor. Obrigado. Muito bem, acompanhamos agora a entrevista coletiva com o técnico do Botafogo, Carlos Leira, que falou ao vivo aqui na tela do Arena Web após essa derrota de 3-1 na grande final da Super. Olá! Muito bem, nesse momento Felipe Luiz vai trocando a camisa ali pra gente dar o prosseguimento aqui na treinador. Iniciar as perguntas na sala de coletiva. Só esperaram ele chegar. Ele demorou, mas aí a galera esperou e ele já teve o banho. Se você chegou agora e perdeu, volta aí, hein? Volta aí pra acompanhar como aconteceu. Vamos ouvir. Pela conquista do título da Supercopa do Brasil. Enfim, os números são breves ainda, mas são verdadeiros. Mais títulos do que derrota. Muito está se falando disso agora após o jogo também. Queria que você fizesse uma análise da importância dessa conquista em cima de um adversário que fez uma boa temporada no ano passado, enfim, em cima de tudo que isso de fato significa para o começo de 2025 do Flamengo. Parabéns. Obrigado. Primeiro, gostaria de começar falando uma coisa que sempre me vem na cabeça nesses momentos, que são, através dos meninos do Ninho, quero falar aqui para todas as famílias e enquanto eu estiver aqui, jamais serão esquecidos. E tenho certeza que pela nação também não jamais serão esquecidos. Tenho uma conexão muito forte com eles. Não acredito que nada é por acaso na vida e eu sinto a presença deles, sempre. Isso para começar. Fiquei muito feliz com o jogo. O plano de jogo saiu à perfeição. Em todo momento, a maneira que nosso time pressionou, os jogadores compraram a ideia, fizeram e executaram
que a gente planejou e acabou dando certo, fiquei muito feliz. Foi um jogaço, jogo impecável e um título mais que merecido nosso e principalmente dos jogadores. Aqui. Bom, final, jogo único, clássico carioca, uma pré-temporada nos Estados Unidos. E acho que todo mundo que viu você falando em alguns momentos, né, publicamente, você sempre tratou com muito respeito a Supercopa, né, por mais que talvez seja logo no início da temporada, enfim. Eu queria saber se o seu planejamento no início do ano ele foi feito todo em função dessa decisão, assim, pensando fisicamente, tecnicamente e ainda um pouquinho entrando nessa questão do Blue, assim, qual é a importância desse título logo nesse início, assim, você que terminou o ano com um título, seu primeiro título no profissional, e agora já começa 2025, digamos, com o pé direito? Então, a pré-temporada foi toda planejada para dar ritmo e forma física aos jogadores, né? A pré-temporada se viu condicionada pela final e tivemos 3 semanas para preparar. Suficiente para que eles pudessem chegar em plena forma física. Todos os jogadores estão disponíveis para jogar 90 minutos com um risco menor de lesão. E aí é onde eu digo que entrou muito bem o planejamento do preparador físico. Os jogadores estão numa forma física ótima. Hoje a gente viu escorrendo até o último minuto do jogo e praticamente não cansaram. E isso aí nos dá agora uma tranquilidade também, porque temos o Carioca e eu não preciso sobrecarregar os jogadores nos próximos jogos, né? Porque temos jogo quarta, jogo domingo, e eu posso, com o elenco que eu tenho na mão, eu posso ir trocando jogadores e dando minutos para que eles possam manter a forma física até chegar ao brasileiro em perfeitas condições e no melhor momento. É claro que existe uma curva durante toda a temporada, mas está muito bem planejado e eu confio totalmente no meu preparador físico e na comissão. E por outro lado, sobre o título, não existe nada maior do que conquistar um título com o clube que você ama, né, no futebol. Sou flamenguista desde pequeno, poder ter a oportunidade de um dia vestir essa camiseta foi um privilégio muito grande. E hoje poder estar liderando esse grupo de jogadores, me sinto muito orgulhoso. Hoje eu me sinto extremamente orgulhoso e tem um problema, porque a gente só quer mais e mais e mais, e as expectativas aumentam, mas eu tenho muita confiança nesse grupo de jogadores que são espetaculares. Obrigado. Felipe, Monique Danello, TNT Esportes, parabéns pelo título. O jogo de hoje foi decidido mais uma vez pelo Bruno Henrique, que é um cara que sempre gostou muito de fazer gols em clássico desde quando você estava em campo com ele. E o Bruno é um cara que se reinventou ao longo desses últimos anos, né? Ele é um dos poucos remanescentes daquela geração de 2019 e ele vai se reinventando a cada temporada. Hoje ele e o Arrasca se tornam os 2 jogadores mais vencedores desse clube, superando ídolos como o Zico em número de títulos. Eu queria que você falasse sobre a importância de ainda tê-lo no teu elenco e, mais uma vez, ele decidindo um clássico como o de hoje. Ele é um jogador espetacular. E o que eu mais gosto do Bruno é como ele se sacrifica pelos companheiros, como ele se sacrifica pela equipe em todo momento. Ele corre o tempo todo para a equipe, né? Desde que eu cheguei aqui, o Bruno Henrique teve alguns episódios de aquela expulsão, depois eu acho que ele já tinha feito um gol de pênalti contra o Criciúma, se eu não me engano, né? E eu falei pro meu auxiliar antes do jogo, eu falei assim, decisão é para os grandes. E o Bruno Henrique ele não é grande, ele é gigante na história desse clube, né? Jogador, como você falou, com mais títulos, ele e o Arrascaeta da história do Flamengo, não é pouco. Mas o que mais me impressiona é que eles não perdem a fome de títulos, não perdem a ambição. Eles se irritam quando as coisas não saem do jeito que eles imaginam para ser campeão. São os que mais choram quando perdem e os que mais se importam em vestir essa camiseta. Então é muito fácil treiná-los, é muito fácil liderá-los e espero que esse número possa aumentar ainda mais. Felipe, o que mais impressiona a gente também acompanhando esse seu
começo meteórico como treinador, é também a forma como os jogadores falam de você e o quanto você transmite essa vontade para eles. E é intenso demais, né? Dá para ver também que você é muito intenso ali na comemoração. Acabou que você tomou um carrinho ali, não sei nem o que aconteceu do Matheus Gonçalves, e essa intensidade, eles falam muito, né? Sempre destacam muito o fato de você ser muito intenso e sempre cobrar. Como é que tem sido essa tua carreira e esse teu momento com esses jogadores? Porque dá para ver que você tem uma conexão muito forte e eles também sentem muito essa tua conexão e intensidade. E queria aproveitar também porque a nota saiu na sexta-feira e acabou que a gente não conseguiu falar. Só para você, se puder explicar rapidamente sobre o Alcaraz, porque falaram que você teve um papo com ele que foi determinante para esse empréstimo, e aí seria bom também ouvir de você. Obrigada. Ok. Essa conexão que eu tenho com eles, provavelmente eu jamais terei em outro lugar, porque ou em outro clube, ou em outro momento, ou em outros anos aqui, mesmo no Flamengo, porque desses jogadores que estão aí, acho que são 27, se eu não me engano, mais o Pedro e o Vinha que ficaram lá, eu joguei com todos menos com 5. Então, o treinador tem essa vantagem, né, esse privilégio. Eu conheço esse vestiário, eu conheço o que se fala aí dentro. Eu conheço quando eles também dão risada de mim lá dentro. Quando eles ou falam mal de mim, eu conheço tudo. Eu vivi no meio deles, eu ri, eu chorei junto com eles. E eu parto com vantagem nesse quesito. E o que eu mais me sinto orgulhoso é que eles compram e eles acreditam no que eu falo 100%. Tudo o que eu peço para eles, eles fazem. Tudo. Também é verdade que eu sou o maior responsável, o máximo responsável. Se as coisas derem errado, será culpa minha. E eles sabem disso e eles compram muita ideia. Agora, é um grupo altíssimo nível. Os jogadores que tem ali dentro, dificilmente veremos, acho que na história do futebol brasileiro é difícil a gente ver um elenco tão forte, tão qualificado como é esse elenco do Flamengo. Então, é um privilégio e um orgulho muito grande de liderar. Sobre o Alcaraz, e aí permita-me estender bastante nesse assunto, porque eu li bastante ontem sobre isso, chegaram muitas coisas até mim. E já vou falar do Alcaraz, mas também já coloco outros jogadores que também acabaram saindo, como o caso do Fabrício Bruno, ou mesmo o Davi, o Carlinhos e todos eles, né? Então, eu também coloco o Lohan no meio, que também eu sou muito questionado por ele. Primeiro, para começar, dizer como eu trabalho. Eu olho, me fixo nos pequenos detalhes, em tudo, exatamente tudo o que o jogador me apresenta durante o dia dele, quando ele está trabalhando comigo. Já seja, se ele chega no horário, se ele se esforça no aquecimento, se ele é líder, ou se ele é um líder silencioso, se ele brinca no treino, se ele leva a sério, se ele presta atenção no vídeo. Absolutamente tudo. Se ele se interessa pela fase ofensiva, pela fase defensiva, se ele quer aprender, se ele tem vontade, se ele tem ambição, com quem ele se dá bem, com quem ele não se dá tão bem, com quem são as relações, eu olho absolutamente tudo, de todos eles. E, por que eu falo isso? Porque quando eu falei com o Boto, e a minha relação com o Boto é uma coisa espetacular, porque ele entende perfeitamente o que eu sinto como treinador, porque ele já foi treinador, e nós temos uma sintonia muito grande. Então, quando a gente se conheceu, dia 23 de dezembro, lá em Portugal, a gente falou de todos os jogadores, todos eles, todos. Falamos do Lohan, do Davi, do Fabrício, do Arrascaeta, do Gerson, de todos eles. E eu falei quais que estavam bem, quais que não estavam tão bem, e também expus a ele a minha preocupação em relação ao Alcaraz. Porque o Alcaraz foi uma contratação muito cara. E é meu dever como treinador tirar o melhor rendimento dele. É o meu dever como treinador tirar o melhor rendimento do Lohan e o melhor rendimento do Arrascaeta e de todos eles. Ok, por que eu digo isso? Porque nós podemos falar do Alcaraz do mesmo jeito que falo do Plata. Quando eu cheguei aqui, os dois estavam no banco de reservas. E cada vez que o Plata ia para jogar, já seja na ponta direita, no ataque, na meia, na ponta esquerda, ele potencializava o time, ele melhorava o time. E o Alcaraz não estava tão bem, e eu falava com ele. E ele falava, não, eu sei que eu não estou bem, eu vou melhorar, eu sei uma coisa minha, e da mesma forma que eu falo com outros jogadores. E o Plata, cada vez que ele entrava no jogo, ele melhorava. Chega um momento que o Plata, ele arromba a porta do treinador, ele fala assim, eu vou jogar nesse time aqui.
Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo para o Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu olho o momento. E se o jogador não fala no campo, não dá. Eu não nada de graça para ninguém, nada, jamais, jamais. Tem que mostrar que ele está no nível para jogar. Como mostrou Michael, que também estava no banco. Como mostrou Everton Araújo, que era o quarto volante, improvisei antes de colocar ele, e ele falou no campo. E o Everton Araújo, o primeiro momento que ele chegou aqui, para mim, ele não se adaptava no meu modelo. E ele é fundamental para mim hoje. Então o jogador, ele fala no campo, ele compra, e eu vou adaptando o time em função das características dos jogadores que eu tenho. A filosofia não muda. Time pressionante, time que é impositivo, que quer dominar o jogo, e tudo isso. Então agora eu já finalizo com... O Alcaraz me chamou na sexta-feira para conversar, pediu, posso falar contigo antes do jogo? Não, quando foi o jogo? Quinta-feira. Ele me chamou de manhã, quinta-feira, e me falou, Felipe, eu tenho quero conversar contigo, eu tenho uma oferta do Everton, e queria saber a tua opinião. Você conta comigo ou você não conta comigo? E eu fui muito sincero com ele, eu falei, você, nesse momento, você está atrás dos que estão na tua posição, que você pode disputar por posição com o Arrascaeta, mas tem o Gerson que joga aí, você pode disputar de volante, tem 4 volantes, você está atrás hoje de todos eles, é questão sua querer lutar e brigar por um lugar no time. E ele falou, ok, eu aceito isso, eu sei que eu não estou bem, eu sei que sou eu, e eu vou brigar pelo meu lugar no time. Falei o que eu achava que ele precisava melhorar, os aspectos, uma conversa muito sincera. E ele falou, ok, vou tentar, hoje tem uma oportunidade para demonstrar. Jogou bem e fez o gol. E no outro dia, ele decidiu sair. E eu fico triste, porque eu sinto que é um fracasso meu, o Alcaraz ter saído. O Alcaraz não ter dado certo na minha mão. Mas é verdade que pelo investimento que foi feito, era uma preocupação que eu tinha. Eu falei para o Boto, eu estou preocupado com ele, porque é um investimento muito alto, e eu não estou tirando o melhor rendimento desse jogador. Então a conversa foi muito franca, e ele decidiu partir para o Everton, e acredito que ele possa ser feliz. Mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu, e adoro o Alcaraz. Por que ele sempre teve minutos? Porque isso é outra coisa. Um dos jogadores que mais teve minutos entrando no segundo tempo ou jogando desde o ano passado até esse ano. Por quê? Porque ele é daquele tipo de jogador que não desiste, que quer aprender, que tenta e luta e se esforça, e quando a coisa está dando errado ele corre. Então eu insisti nele até o final. Nem todo mundo vai dar certo, e o futebol é assim, são ciclos, e espero que ele seja muito feliz, porque eu adoro esse moleque, adoro. Me sinto em dívida com ele, e falei na mensagem para ele, porque eu não tirei o melhor. Da mesma forma que eu falei para o Fabrício, quando o Fabrício quis sair, eu não queria que o Fabrício saísse. O Fabrício, para mim, era um jogador super importante dentro do elenco, foi super importante, e digo mais, talvez sem o Fabrício a gente não teria sido campeão da Copa do Brasil do ano passado. E sou super agradecido a ele, tive uma conversa muito franca, ele quis sair, eu não queria que ele saísse. Foi simples assim. Então, os que estão aqui me deixam com o melhor elenco da América na mão, e vão chegar mais, e vão potencializar ainda mais, e vai crescer mais a concorrência, estão chegando jogadores, e quem cresce são os jogadores com isso. Ok? Felipe, Rodrigo do canal Vamos. Você falou há pouco algumas respostas sobre a qualidade técnica do elenco do Flamengo, que é inquestionável. E agora a gente tem outros jogadores de qualidade técnica altíssima voltando a jogar no Brasil, que você conhece muito bem. Neymar voltando para o Santos, Oscar voltando para o São Paulo. Queria que você falasse sobre essas voltas e como essa volta do Danilo também no Flamengo, como que isso pode elevar o futebol brasileiro de patamar dentro e fora de campo também. A contratação do Danilo foi um impacto muito grande, eu acho, para o futebol brasileiro, porque um jogador que estava titular da Juventus, e que nós, do futebol brasileiro, possamos fazer um campeonato digno para o torcedor. Ok. Boa noite, Felipe. Primeiramente, parabéns pelo título. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa conquista como treinador, porque como jogador você foi campeão em 2020, 2021, ali você estava cantando o hino na hora da premiação e a gente sentia um olhar ali diferente. Queria que você falasse um pouco desse sentimento. Muito bom. Esse título da Supercopa é muito especial. É um jogo só,
num estádio diferente, uma atmosfera diferente. É sempre um jogo muito especial, onde os jogadores estão leves, tem sempre um ambiente leve e eu desfrutei muito desse como jogador e agora como treinador também, por sorte. Como jogador tive a oportunidade de ganhar 2 finais, perder 2, mas sempre foi um privilégio poder participar desse torneio tão importante. Espero que os clubes valorizem ele como ele merece, porque é um título especial. Oi, Felipe aqui, tudo bem? Parabéns pelo título. David Sharp, do Antenados na Jogada. Você falou, a gente sabe do elenco do Flamengo, a qualidade que tem. E, bom, a gente sabe também o quão difícil é substituir o Arrascaeta. Desde 2019 ele não tem praticamente substituto, né? É uma posição carente, não é só no Flamengo, acho que é no mundo inteiro. Então, a minha pergunta é bem direta. O Flamengo vai atrás de um substituto do Arrascaeta, que seria o Alcaraz, que saiu, esse cara para ser o substituto imediato do Arrascaeta. O Flamengo vai atrás ou vai tentar achar no próprio elenco? É difícil achar um Arrascaeta no mundo. Um jogador que no auge da carreira dele escolheu vir para o Flamengo e ficar no Flamengo. É muito difícil você achar outro Arrascaeta. Mas o que nós sempre vamos, não tenho dúvida que o Boto e eu estamos numa busca incessante por jogadores que possam elevar o nível do nosso elenco a cada momento. Então, sempre que sair alguém, vamos tentar fazer uma reposição ainda melhor. E posso te garantir que a gente tem muitas conversas diárias, estamos muito na mesma página. Sou muito agradecido a tudo que ele vem fazendo por mim, porque, sim, está sendo especial trabalhar com o Boto. Estou muito feliz. É um cara que me entende muito e até agora tudo que ele falou vem acontecendo. Então, eu estou muito feliz do lado dele. Okay. Felipe, boa noite. Parabéns pelo título. Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse início de trabalho na temporada. A gente percebe o time muito, parece que respondendo, a gente percebe a resposta do time na questão tática, o time comprometido, né, um comprometimento do time na questão tática. Você vê que os jogadores todos fazem a pressão na hora de marcar, todo mundo ali cada um fazendo a sua função perfeito, né? Eu queria também elogiar o trabalho, não é bom a gente falar de um jogador só, mas o trabalho do Wesley, né? Ele hoje, impressionante o começo ali de jogo do Wesley. Queria que você falasse um pouquinho desse comprometimento tático dos jogadores, né? Então foi o que eu falei antes, que uma das coisas que me deixa mais feliz, que eles seguem o plano, mas já era assim quando eu era jogador. A gente escutava o treinador, seguia a ideia dele à perfeição. E muitas das vezes não sai do jeito que a gente quer, não sai do jeito que o treinador quer, ou os jogadores não estão num bom dia e não acaba vindo o resultado, mas eles compram a ideia. Então, quando eu vim trabalhar nesse grupo, eu tinha certeza que eles iam fazer o que eu falasse, porque é um grupo muito bom nesse sentido, né? Então, hoje escolhemos uma estratégia de jogar com 3 atacantes e eles acreditaram e fizeram o tempo todo tudo que a gente pediu. Estou muito feliz de ter sido desse jeito, que a gente pôde ver a melhor versão destes jogadores em função do modelo de jogo e do plano de jogo que a gente tinha para enfrentar o Botafogo. Então, tudo isso é especial. Sobre o Wesley, é o tipo do jogador que em junho vai escolher onde ele quiser. Ele vai querer jogar, porque não tem teto. Esse moleque aí é diferente. O Dorival estava aí, né? Mais um que vai na data FIFA que vai sair. Felipe, boa noite, primeiramente parabéns. Márcio Dozan, repórter do Lance. Você falou agora há pouco que gosta da Supercopa porque é jogada em estádio diferente. Trouxe aqui para Belém, a torcida fez uma festa muito grande, tanto do Flamengo quanto do Botafogo. Mas o jogo foi marcado por uma época de chuvas em Belém. O jogo ficou parado por 1h e 12 minutos. Atrapalhou essa parada? E você acha que, apesar de tendo atrapalhado ou não, compensa trazer, por causa da festa que faz a torcida, trazer times como Flamengo e Botafogo aqui para o Norte? Obrigado. Para mim foi muito bom, porque aqui eu nunca tinha vindo ainda, em Belém. Foi bom porque vimos uma cidade cheia de flamenguistas. Vimos uma festa gigante da nação.
E eu amo chuva. Minha esposa tá aí, pode falar. Ela não gosta muito, mas eu amo chuva. E aí tava desfrutando do jogo na chuva. E, assim, me surpreendeu que choveu demais. E depois voltamos pro jogo e o campo já estava sem poça, né? A drenagem é muito boa. Estão acostumados com a chuva e eu não... Assim, eu tinha medo e receio que influenciasse no jogo, mas voltamos, os jogadores estavam na mesma sintonia. Eles mesmos falaram no vestiário quando parou que eles queriam voltar a jogar. Nós queremos jogar. O campo tem que estar bom que nós queremos jogar. E então a confiança que eles tinham era muito grande para poder vencer, com chuva, sem chuva, de todo jeito. Mas eu acho especial poder jogar esse torneio assim. 2 times do Rio, normalmente, normal que fosse no Rio esse jogo, mas não posso reclamar porque também já fui campeão em Brasília, joguei em Cuiabá. Então é legal essa Supercopa que seja decidido antes e não tem vantagem para nenhum time. Felipe, aqui. Ok. Boa noite, parabéns pelo título. Obrigado. O primeiro título do ano e, claro, a temporada ainda começando. Você falou agora há pouco sobre os jogadores que saíram, que deixaram o elenco, e mencionou também rapidamente aqueles que chegaram, o caso do Danilo. Queria saber se, na sua opinião, esse elenco, da forma que está pronto e completo para disputar toda a temporada, ou pelo menos até a próxima janela de transferência. Se você espera mais algumas outras peças por conta do número de jogos que terão até lá. E também, além disso, hoje o Flamengo se tornou o primeiro time a ser campeão em todas as regiões do Brasil. A primeira equipe a alcançar esse feito. Para você, como é fazer parte dessa história? Caramba, essa é interessante. Eu fico feliz só de fazer isso com a camisa do Flamengo. Tanto que eu vi o Flamengo jogar e tantos que passaram aqui tentaram fazer e não conseguiram, e tive a oportunidade de viver a segunda época dourada do clube, né? Tirando 81, que são os maiores, e nunca ninguém superará. Estamos fazendo história, isso é legal. Por isso queremos mais. Sobre o elenco, a chegada do Danilo eleva o nível. Eu diria que com o que eu tenho hoje é suficiente. Mas são 80 jogos que temos planejados durante o ano. Com a volta do Pedro, a volta do Pedro, do Vinha, do Cebolinha, agora que já voltou, esperamos que com esse elenco completo, né? Mas sabemos que pode acontecer muita coisa, perder jogadores para seleções ou lesões e tudo mais. Pode ser que sim, iremos nos reforçar um pouco mais. Mas isso aí é um trabalho da diretoria que a gente vai conversar, vamos ter tempo ainda, né? Temos todo o mês de fevereiro para falar sobre contratações, ainda o mercado está aberto e claro que estamos atentos a qualquer oportunidade de mercado, mas sem dúvida estou muito feliz com o elenco que eu tenho na mão. Boa noite, aqui Felipe. Boa noite. Mel Berrolim. Linda noite, na verdade, já que o Flamengo venceu bem hoje, clássico importante, valendo o título, taça erguida. Mas eu queria saber o que mais lhe deixou feliz hoje vendo o Flamengo jogar. Se foi eficiência ofensiva, domínio do jogo, e se tem algum ponto que você viu dentro do jogo que precisa evoluir. Tem, claro que tem, sempre temos pontos a evoluir. Muitas coisas me deixaram feliz, muitas coisas. Por exemplo, o que joga o Alexandro, o que joga o Pulgar, jogadores que quase não são falados, né? Mas o Alex, por exemplo, teve que vir ao Brasil para ser reconhecido. Um jogador que foi titular da Juventus, 7 anos. O Eric, aonde encontraremos outro Eric no mundo, né? Um jogador desse nível. De la Cruz, a zaga, Léo Ortiz, Léo Pereira. Então, assim, isso me deixa feliz. Ver os jogadores rendendo o máximo da sua performance, o máximo do seu rendimento. Isso é o que me deixa realizado. Ver eles desfrutando no campo, jogando com bola, propondo o jogo, atacando quando tem que atacar, descansando com bola quando tem que descansar. E depois a alegria de Michael e de Bruno Henrique, a ousadia que eles têm lá na frente. O jogo perfeito. E depois os que entram do banco, o que eu posso falar? Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Danilo, Juninho, o que eu posso falar? E os que não entraram ainda. Então, tudo me deixou feliz hoje. Agora,
Amanhã vou pegar o jogo, vou ver, com certeza tem pontos a melhorar e iremos corrigir durante a semana, sem dúvida. Tá bom. Felipe, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Esses dias você completou um ano como treinador profissional e seus números da equipe profissional do Flamengo são 18 jogos, 1 derrota e 2 títulos. Difícil para um técnico que há 2 anos atrás era jogador de futebol ainda. Queria saber de você, assim, se nos seus maiores sonhos você pensava nisso, que você teria um início de carreira tão bacana, tão legal, principalmente pela história que você construiu no Flamengo como jogador e, sobretudo, torcedor. Acreditava, claro, sonhava, tinha esperança de que fosse assim. Vai ser sempre alegria? Não vai ser sempre alegria. Claro que eu terei momentos difíceis, momentos onde eu terei que... Mas eu me sinto preparado para esse desafio, entendeu? Eu vivi como jogador com o maior de todos os tempos, que é o Jorge Jesus. E eu via como ele não relaxava, como ele deixava o time sempre com mais ambição, e aquilo me despertou outra vez essa chama, e sou mais ou menos uma cópia dele, nunca chegarei perto, mas o que eu quero um dia poder fazer uma história do jeito que ele fez. Esse é o meu objetivo, e eu sonho alto, claro, não vou mentir, sonho alto. Agora, também sou realista e sei que não tudo na vida são alegrias, né? E estarei preparado para quando vier momentos difíceis. Felipe, Raíssa Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. A tua ascensão, ela, como o colega ali falou, né, ela é muito rápida. Você disse que até imaginava que teu início poderia ser assim tão bom. Os torcedores estão super empolgados. Você citou o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus chegou aqui, foi muito feliz, fez a torcida do Flamengo muito feliz, mas foi embora muito rápido. E o Flamengo tem treinadores que chegam e vão, troca muito de treinador, e o torcedor está sonhando com a possibilidade, né, de um trabalho longevo, de 2, 3 temporadas com o mesmo treinador, como o Abel Ferreira no Palmeiras, por exemplo. Eu queria saber de você, Felipe, quais são os teus planos, porque do jeito que você está, o torcedor está com medo, está todo mundo falando, daqui a pouco vem Atlético de Madrid ou algum time da Europa, enfim, vem alguém atrás do Felipe, o torcedor está com medo. Eu queria saber de você. Você tem esse plano de, enfim, ser longevo no Flamengo? Eu queria saber um pouco disso. Vamos lá, eu sei aonde quero chegar, meu horizonte, o grande sonho da minha vida, e tenho uma ambição gigantesca para isso. E não tem nenhum lugar onde eu possa estar mais confortável trabalhando no clube que eu amo, né? Agora, esse mesmo torcedor aí que está falando bem, amanhã, quando eu errar, também vai pedir para eu sair. Eu sei que essa profissão aqui é muito difícil, ela é muito exigente, ela é dia a dia, é conquistar semana a semana o coração do torcedor. Por isso que eu falei, que sempre falei nas entrevistas, que eu tentei criar um modelo de jogo onde o torcedor se sinta identificado, mesmo nos momentos que não sejam tão bons, que ele veja o time dele jogando no campo do jeito que ele quer, né? Isso me deixa realizado. Eu não tenho nenhum interesse em sair, não quero sair, quero ficar muito tempo no Flamengo. Já falei para o presidente quando a gente se conheceu e conversamos. Sou um cara que tem um objetivo profissional e mais nada. Então, eles me deram todas as ferramentas para poder trabalhar, para me desenvolver, me dão esse time incrível que eu tenho na mão, e não posso pedir mais do que isso. Então, para isso, o torcedor pode ter certeza que, antes de eu querer sair, o torcedor vai querer que eu saia. Obrigado, Felipe. Valeu. Bacana ver tua família.